Agora eu vou falar sobre um grupo de terapias estão no campo das terapias, a gente chama das terapias amigáveis, friendly therapy. São terapias que só ajudam com zero de efeito colateral, zero de toxicidade. A primeira delas, a vitamina C. É um absurdo, eu considero um absurdo, um médico abrir mão da terapêutica com vitamina C. A vitamina C é uma molécula doadora de elétrons para o organismo. O pensamento mecanicista, quer dizer, quando o ácido ascórbico entra no organismo, ele vira ácido diascórbico e libera, cada molécula libera 2 elétrons. E isso é fundamental no processo de redução do organismo, de ganho de energia do organismo, sobretudo quando ele está sob o impacto, por exemplo, de uma virose, por exemplo, forte. A virose é um estresse muito forte sobre o organismo. Então, o nosso organismo, ele não acumula energia. Ele tem reserva para pouco tempo. 4, 5 dias de um processo agudo, de uma virose, por exemplo, pega uma influenza. 4 ou 5 dias de evolução aguda de uma influenza. Do velhinho ao malhador de academia, eles vão estar sem energia ao final de 4, 5 dias, porque nós não temos estoque. Então o organismo entra em dificuldade e vai tentando fazer adaptações com pouco de energia. Se você vem e ajuda com pouco de energia, você dá um up na resposta desse organismo. E é isso que é importante. Não é que a vitamina C seja antiviral, que a vitamina C seja isso, ela é um monte de outras coisas. Eu considero a vitamina C uma panaceia. Panaceia no sentido positivo. Porque ela serve para tudo, porque ela é, primeiro, doadora de elétrons. Tem uma ação antioxidante leve, moderada, mas tem essa ação redox, importante para o organismo. Ela é um antitóxico. Um antitóxico. Ela é um estimulador imunológico de leucócitos, de macrófagos, melhora a mobilidade dessas células, entre outras coisas. Então, a vitamina C atua nos quadros tóxicos, nos quadros infecciosos virais, nos casos bacterianos, reduz drasticamente a mortalidade por sepse pela sua ação antitóxica, não pela ação antibacteriana, que a sepse, no caso, é uma toxicidade, muito mais toxicidade da endotoxinas bacterianas, dos lipopolissacarídeos bacterianos, das enterobactérias, do que propriamente da invasão do germe. Então, a ação antitóxica da vitamina C é muito importante. E o problema é que eu tenho séria desconfiança que o laboratório farmacêutico sabe disso e por isso ele tenta de todas as maneiras queimar o filme da vitamina C. Inventaram na época do Linus Pauling, um dos mais brilhantes bioquímicos do século XX, criaram um public relation de queima de imagem dele. Surreal. E deturparam a natureza das pesquisas dele e assim por diante. Pagaram um sujeito para publicar um artigo que dizia que a vitamina C não funcionava, etc, etc. Depois esse cara, mais na frente, disse que o estudo dele não tinha validade, porque foi mal feito e foi publicado apressadamente, que não se comprovou mais na frente. Em suma,
mobilizaram um monte de coisa. Todo médico, esse cara que fez esses estudos, falou sobre a questão vitamina C e cálculo renal. Todos os médicos, quando se fala em vitamina C, ele menciona cálculo renal. E as pessoas também falam de cálculo renal. Mas nenhum deles sabe para que serve a vitamina C. Nenhum deles fala da ação medicamentosa da vitamina C. Nenhum fala. Os americanos costumam dizer que as pessoas que... Os americanos têm muita experiência, os médicos da medicina natural americana e mesmo da medicina alopática, que perceberam a eficácia da vitamina C, eles têm muita experiência nisso, já lá da década de 50, e eles dizem vitamina C é uma questão de dose, 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 que eles falam. Depende da dose, depende do problema, e esse problema demanda uma quantidade de vitamina C. Aí sim, você tem as respostas da vitamina C. Agora, você pegar um sujeito na situação de uma influenza, já um idoso, e fazer para ele 200 mg de vitamina C, 500 mg de vitamina C, isso é nada. Você tem que fazer 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas de vitamina C venosa. Aí você tem resultado. Basta ver, recentemente, os trabalhos publicados sobre vitamina C e sepse, onde se tem resultados espetaculares na resposta, na queda da mortalidade na sepse. Aconteceu alguma coisa depois desses estudos? Estudos publicados em revistas peer review, indexadas, aconteceu nada. Continua do mesmo jeito. Então, vitamina C é uma preciosidade da terapêutica médica, não tóxica. Segunda terapêutica fundamental, ozonioterapia. Eu fico pensando, como a medicina, como o médico chega nos dias de hoje e não usa, e não só não usa, como combate o uso do ozônio. É talvez a mais eficaz terapêutica que o médico pode ter na mão. Serve para uma quantidade enorme de problemas de saúde. Da varize ao infarto, ao derrame ou qualquer outro adoecimento mais grave, ao câncer, à antioxidação e assim por diante. Tem um médico alemão, professor de universidade, que ele fala: se o ozônio fosse uma droga patenteável, seria a droga mais prescrita pelos médicos no mundo. E ele tem razão. E nós temos esse quadro aqui no Brasil, onde a associação criada pelos profissionais que praticam ozonoterapia no Brasil, a BOS, há mais de 15 anos, tenta aprovar essa terapêutica. E o Conselho Federal de Medicina vem, esse órgão representativo da medicina alopática, vem de público repetidas vezes e vem também através dos seus despachos, nos processos de pedido de coisa, dizer que é uma prática não comprovada. E por isso ele não aprova. Isso é um absurdo completo, dizer que o ozônio não é uma prática comprovada. Poderia fazer uma simples verificação. O conselho nomeia um membro dele e vai junto um representante do cliente, ou mesmo dos terapeutas que faz ozônio, e acompanha 2 semanas um ambulatório ou um consultório de um médico que faz ozonoterapia e pergunte aos seus pacientes, aos pacientes que fazem. Basta fazer isso. Ele vai encontrar um índice de resultado que chega a 90%. Eu quero saber que terapêutica médica tem 90% de resultados. Resultados parciais, resultados bons e resultados excelentes.
Qual terapia que tem esse resultado? Nenhuma. Qual é o resultado de estatina? O resultado que tem que fazer estudos para ver se está ali cabeça a cabeça com placebo. Para isso precisa de estudos todos sofisticados de estatística. Os resultados das terapias biológicas são resultados evidentes. Está na cara. Certa vez, o grande médico Abraham Hofer escreve um artigo onde ele relata essa história de necessidade de estudos duplo cego e da dita comprovação, que os médicos ficam repetindo aí. Eles falam assim, então vamos fazer uma comprovação, um estudo duplo cego, sobre a eficácia do paraquedas na prevenção do trauma. E vão convidar os doutores para entrar no grupo, para testar. É uma piada, mas em última análise é isso que se faz. A evidência da eficácia da terapêutica é tão exuberante, você não precisa nem fazer grupo controle nenhum, porque você está cometendo um desfavor ao grupo controle. As pessoas deviam estar no grupo de tratamento. É evidente. Salta aos olhos. Não tem o que fazer. E isso deveria ser o principal norteador da prática médica. O norteador da prática médica é o resultado terapêutico. Então, e o resultado terapêutico está na resposta do paciente. É assim. Não é com estudos duplos cegos. Não há necessidade de fazer estudo duplo cego para saber se a terapêutica funciona ou não funciona. É evidente. Está na evidência clara, na evidência, na luz do dia. Não, isso não é científico. Então, vitamina C, ozonioterapia. Uma outra terapêutica espetacular é a terapia com plasma marinho. Plasma marinho é a água do mar filtrada para tirar os plânctons numa membrana de 0,2 a 0,25, membrana de milipó, com orifício 0,2 a 0,25. Então passa os minerais e fica bactéria, outras bactérias, a água do mar tem muitas bactérias. A água do mar é chamada de sopa oceânica, porque ela é riquíssima em nutrientes. É muito simples perceber isso. Por uma questão, o mar capta 99% da energia que o Sol joga sobre a Terra diariamente. Logo, essa energia é captada e essa energia vai girar toda a vida biológica do mar. Quer dizer, se você juntar floresta e o resto tudo fora do mar, é menos de 1%. E o que comanda a vida é energia. Então, quer dizer, o centro da vida desse planeta está no mar, que é quem acumula o maior estoque de energia. É 99%. Então a vida, não é à toa que a vida veio do mar. Não é à toa que a vida é sustentada pelo mar. Né? Então nós temos as nossas células vieram do mar. O nosso ambiente extracelular, o nosso líquido extracelular, o nosso plasma, tem composição muito próxima ao do mar. Na forma iônica, como é o mar. Então o mar é uma sopa biológica. Poderíamos tirar vários ensinamentos terapêuticos do mar. A talassemia, a talassoterapia, é uma especialidade da terapia do mar, mas tem muito mais do que isso. Mas eu queria focar aqui só na questão dos minerais que tem na água do mar. Então,
A água do mar, quando se faz essa filtragem, então, que é usada na terapêutica, é a água do mar, o filtrado da água do mar. Geralmente é a água do mar colhida em zona de ressurgência de correntes marinhas, que é mais nutritiva, pesquisa essa questão da contaminação, etc, etc, colhe a 30 metros de profundidade, filtra-se e está pronto o medicamento. Medicamento barato. Bom, para essa tragédia que eu mostrei, da perda de minerais dos alimentos, da dificuldade de absorção dos minerais, etc, etc, nós temos um complexo terapêutico, que é o plasma marinho, com 98 minerais iônicos. 98 minerais iônicos, quer dizer, é toda... O organismo humano, ele tem todos esses 98 minerais. E os minerais trabalham em relação. Às vezes, a gente, quando repõe um mineral, a gente cria desequilíbrio na relação entre os minerais. Então, a melhor maneira de repor mineral é através do pool completo de minerais. E quando você tem esses minerais iônicos você não precisa do estômago para ionizar, já vem ionizado, que é como funcionam os minerais nas funções do nosso organismo. Então você tem esse plasma de minerais iônicos, de graça da natureza. E a medicina não utiliza disso. Então, nós vivemos uma profunda desmineralose, que é o déficit, desequilíbrio dos minerais, por várias razões, que é hoje um dos principais fatores do adoecimento humano e das doenças crônicas. Nós temos esse recurso, água do mar, e a medicina, eu quando prescrevo água do mar, os médicos, até o paciente, meio que gosta, doutor, água do mar para tratar é água do mar. É um dos complexos terapêuticos mais importantes que um ser humano vai tomar. Água do mar, meus queridos. Porque ele é a matriz da vida. É daí que vem a vida. Então ele tem uma potência biológica enorme, muito superior aos minerais de sais. Né? Os minerais de sais, sob a forma de sal, seja sal quelado, seja sal inorgânico, seja sal orgânico, todos esses minerais, para serem absorvidos, precisam ser ionizados. Como já disse em outro post falando da questão dos inibidores ácidos do estômago e déficit de absorção da mucosa intestinal, hoje nós temos grande disfunção na absorção dos minerais. Quanto mais idosos vão ficando, aí que chegam na idade mais avançada, aí a coisa é mais trágica ainda. Então, é um absurdo uma medicina, um sistema médico não usar desse recurso natural. O outro recurso terapêutico que complementa a reposição de minerais é o silício, que é também um mineral. Mas o silício é dito como mineral bifuncional. Bifuncional quer dizer, ele tem a função dele como silício e, além disso, ele é o maestro do equilíbrio dos minerais. É ele que permite a relação entre os minerais. É ele que intermedia a relação entre os minerais, pelo seu papel fundamental que tem na matriz colágena. O silício fica preso na ramificação dos glicans, proteoglicans, e ele que, preso nessa coisa, ele fixa a água estrutural. Então, a matriz
tanto extracelular como intracelular, a base é essa que eu descrevi. Então, o grau de hidratação dessa matriz é dado pelo silício. E água, essa água estrutural da matriz, é fundamental para o funcionamento desse organismo. Nós vamos falar isso em outro post. Mas aqui eu quero falar só do silício. O silício, então, é esse mineral fundamental de regulação do sistema mineral, do nosso equilíbrio mineral, e da sua ação estratégica na condução de informação no organismo. O silício é o terceiro elemento mais abundante na Terra. E não é à toa que todo o campo da informática, quer dizer, o desenvolvimento da informática é em cima do silício, que o silício é um mineral que oscila com alta atividade oscilatória por responder a estímulos, os vários tipos de estímulos que ele oscila. Então ele é condutor de informação. O DNA é riquíssimo em silício, como estocador de informação e emissor de informação. Então, o silício é um elemento fundamental do organismo e está em déficit por essa dietética que a gente chama de caloria vazia, rica em carboidratos refinados, alimentos processados, e que rouba o silício do organismo. Então, silício é outro medicamento natural que deveria estar na ponta da caneta de todo médico, seja ele de que especialidade fosse. Ele interfere em todas as funções desse organismo. A água do mar tem uma quantidade razoável de silício, mas as águas termais têm muito mais. A planta chamada cavalinha tem muito silício. E uma outra substância, uma argila vulcânica muito importante na terapêutica também, chamada zeolita, é riquíssima em silício e ela é chamada como a substância do século XXI, porque esse adoecimento crônico do século XXI é caracterizado pelo déficit de minerais e pela toxicidade ambiental. E a zeolita permite recuperar e ajudar no déficit de minerais e é um grande detoxificador do organismo. Detoxifica desde as endotoxinas, amônia, toxinas bacterianas intestinais, até pesticidas, agrotóxicos, derivados de plásticos, etc, etc. Então, é um potente detox intestinal, ajuda no detox intestinal. Então, é também uma terapêutica fundamental para ser incorporada no arsenal terapêutico dos médicos. Então, vitamina C, ozônio, minerais, plasma marinho, silício, é como se fosse você privar os seus clientes dessas terapêuticas altamente eficazes e com nenhum risco sobre as pessoas. Deixe pelo menos os médicos tomarem conhecimento disso, prescreverem e verem os seus resultados. Não. Há uma completa obstrução na informação terapêutica. E os médicos, comodamente, se escondem atrás da sua ignorância terapêutica. É preciso recuperar o papel autônomo, terapêutico
mais do que terapêutico, da arte terapêutica. É aqui que se encontra a arte médica. É valorizando a terapêutica. É ganhando o recurso terapêutico que você pode ajudar o seu cliente. E, ao mesmo tempo, você pode ajudar a si próprio. Você não chama para a tua casa um marceneiro que não sabe fazer móvel, que não sabe fazer armários, e você paga caro um marceneiro bom. O que você acha que um cliente vai lhe pagar para chegar lá e você prescrever os mesmos remédios que ele receberia de um recém-formado da faculdade? O cliente vai te pagar pela sua arte. Você não tem arte terapêutica nenhuma prescrevendo remédio de protocolo da medicina do laboratório farmacêutico. Essa é a questão. Então, na medida que os órgãos representativos da categoria médica estão nessa posição conservadora, atrelada a esse pensamento atrasado, claro, produzido pelo Public Relations da indústria farmacêutica, eles estão tirando a posição dos médicos, da profissão médica, de ganhar novo mercado, de melhorar a sua remuneração, né? E disputar. Veja o caso do ozônio. O que está acontecendo com o ozônio? Na medida que se proíbe os médicos de fazer ozônio, quem está entrando no ozônio? Os terapeutas, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os biomédicos. Estão ocupando o espaço completo do ozônio no Brasil e o médico perdendo o seu espaço de mercado por causa de atraso de pensamento. Atraso de pensamento. Conservadorismo médico primário que toma conta dos nossos conselhos. Essa é a verdade. E os médicos deviam abrir o olho para isso. E entender que é a partir da sua ação terapêutica, da sua expertise terapêutica, é que ele se valoriza no mercado. É que ele ganha adeptos. E aí que ele constrói a sua clientela. Então, eu fico vendo até hoje, você tem nas regras éticas do Conselho, que impede e dificulta muito o médico de fazer a propaganda, a sua autopropaganda e se autoempresariar. Nós vivemos numa sociedade capitalista, que os agentes têm que se autoempresariar. O médico acha que o paciente vai bater na porta dele porque ele tem curso tal, coisa tal, etc, etc. Conversa fiada. Medicina é um espaço de realização do capital. Veja quem manda na medicina hoje, o sistema financeiro. Por que o sistema financeiro veio para a medicina? Porque a medicina é um espaço de alta lucratividade. Comprou desde os laboratórios farmacêuticos, os donos dos grandes laboratórios farmacêuticos são todos capital financeiro, fundos, grandes fundos. Depois baixaram para a medicina, para o seguro de saúde, baixaram para os grandes complexos hospitalares, e o doutor só encolhendo, 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 e o capitalismo ocupando, quer dizer, ocupando os espaços todos. É uma disputa de mercado. Uma disputa de mercado. Então, diante dessa crise enorme que tem, por exemplo, das doenças crônicas, das dores, né, das artroses, veja a posição da medicina em relação à artrose. O médico não se tem uma tese, uma teoria de preservação de articulação. Às vezes o paciente começa com a degeneração da articulação e a conduta do médico é: deixa degenerar para a gente fazer prótese. Onde já se viu uma coisa dessa? Uma sociedade pobre igual a brasileira, como ela tem condição
de dar conta de uma conduta, das consequências de uma conduta como essa. Né? O INTO vai dar conta das trocas de articulações todas que tem hoje demandadas, né? Não tem condição. Preserve a articulação. Como se preserva a articulação? Não existe produção de conhecimento dentro da medicina oficial sobre isso. Como se degenera, por que se degenera a articulação? Também não tem. Então, esse é o quadro. Tem que haver a ocupação desse espaço dos problemas por uma pessoa que anuncia, por exemplo, uma pessoa num grande centro que anuncia que tem resultado em enxaqueca, o consultório dele vai ficar cheio se ele usar medicamentos não tóxicos. E assim para os vários, por dor, por refluxo gastroesofágico, por gastrite, por colo irritável, que são milhões de pessoas, milhares de pessoas sofrendo disso e sem resultados. Alergia, asma, doença autoimune, tiroidite, Hashimoto, né? Quantas pessoas estão acometidas disso hoje? E sem nenhum recurso significativo em termos de terapêutica. É essa que a nova geração de médicos tem que dar conta. E se ela ficar esperando o laboratório farmacêutico para dar conta disso, ela vai esperar sentada. Isso vai vir em doses homeopáticas. Primeiro solta o medicamento, depois efeitos colaterais do medicamento, depois solta outro, e assim vai. Não tem uma abordagem global do problema. Quem vai fazer isso é o médico com cultura médica, que vê o organismo enquanto um sistema, que aborda uma doença autoimune pelo sistema imune, e não pelo bloqueio do sistema imune. E assim por diante. Então, na minha maneira de ver, é quando o médico aprender a medicina funcional e a medicina integral. Esse é o desafio dos médicos de hoje. Aprender a medicina funcional para poder entender o adoecimento da agora, entender o adoecimento crônico de hoje e poder ajudar os seus clientes, ajudar o sofrimento das pessoas, tentar reverter. É difícil reverter a doença crônica, mas dá para aliviar o organismo bastante, dá para reduzir bastante a sintomatologia do paciente. A sintomatologia mais comum na doença crônica é o cansaço, que é uma outra epidemia. As pessoas queixam de cansaço. A quantidade de pessoas tomando alguma droga que melhora, geralmente é droga fitoterápica, Vitorgan e outros, é enorme. Que elas acham que isso melhora em parte, mas tem que recuperar a produção de energia do organismo que está bloqueado pelo processo de adoecimento crônico. Essa é a questão fundamental. Então, em suma, vivemos um quadro de doença crônica. Os sintomas são todos de doença crônica. Os pacientes que queixam hoje de vários sintomas, queixam desses sintomas há muito tempo. E tem que ter uma abordagem, uma terapêutica em novos padrões, em nova maneira de ver, em novo sistema de pensamento, recuperando outros paradigmas, outras teorias médicas para compreender esse adoecimento.